Existe uma questão importante a ser observada, principalmente quando a gente está atuando como líderes, mas isso acontece em qualquer conversa entre duas pessoas. Quando nos comunicamos, quando conversamos com outra pessoa, existem 3 tipos de níveis que a nossa conversa acontece. Existe o nível racional, existe o nível emocional e existe um nível existencial. E um dos grandes problemas na comunicação entre duas pessoas é que muitas vezes eu tenho uma pessoa falando sobre questões racionais, por exemplo, um líder que está falando sobre metas, sobre resultados, e eu tenho uma outra pessoa falando sobre questões emocionais, por exemplo, uma equipe que está insegura, que está apreensiva, que está estressada. E um dos principais pontos de uma comunicação eficaz é nós sabermos alinhar comunicação racional com comunicação racional, comunicação emocional com comunicação emocional e identificar em que momento essa outra pessoa tá. Porque muitas vezes, quando eu sou líder, eu vou falar com a minha equipe voltado para a prática, voltado para pedir resultados, voltado para falar sobre processos, por exemplo. Só que as respostas da equipe podem estar vindo, e provavelmente é isso que acontece, num nível mais emocional. E se eu fico puxando para o racional sem acolher esse emocional que a equipe está me trazendo, então eu vou falar sobre um problema, vou falar sobre um processo e eles até estão falando sobre o mesmo processo, mas eles não estão ainda numa ótica tão prática como você, como líder. Pode ser que eles estão falando justamente sobre a insegurança, sobre a dúvida, sobre uma sobrecarga de trabalho, ou sobre uma sensação de frustração, de fracasso, queria estar conseguindo e não estou dando conta. A equipe pode estar ali retraída, né, com um sentimento de não quero mostrar minhas falhas para o meu líder, para o meu chefe. Nós somos aí uma caixinha, né, como eu já falei em outras aulas, nós somos aí uma caixinha de várias coisas. Não somos só racionalidade, não somos só pensamento, nós somos emoção, nós somos humor do dia, nós somos o nosso temperamento. Então, eu quero que você, nesse módulo que a gente está aprendendo sobre como ter uma comunicação eficaz e uma comunicação que desperta o verdadeiro engajamento da equipe, eu quero que você treine a sua escuta e treine o seu olhar para... Deixa eu tentar identificar aqui a resposta dessa pessoa, ou até quando alguém da equipe inicia uma conversa, qual é o nível que essa comunicação está vindo? Será que ela está falando comigo sobre questões racionais, né? Sobre questões práticas, a partir de uma ótica mais racional para a situação? Será que ela está falando comigo sobre as suas emoções dentro de uma mesma situação, mas ela está me trazendo ali alguma questão emocional? Ou será que ela está até falando comigo sobre uma questão existencial? Então, o que fazemos aqui? Nossa, eu perco todos os meus dias e eu não vejo onde eles vão, né? Eu sinto que eu trabalho o dia inteiro e não dou conta, e não sei o que acontece, não sei se eu sou um bom profissional, se eu não sou, não sei o que a empresa espera de mim, o que não espera, não sei mais o que fazer para agradar esse cliente. Entende que quando a conversa vem nesse tom, né, nesse conteúdo, essa pessoa, ela tá buscando ali acalento, né, um acolhimento sobre essa questão existencial. E a melhor forma do líder direcionar, de qualquer modo, né, e diante das 3 formas de comunicação, diante desses 3 níveis de comunicação, o papel do líder é ouvir, acolher, compreender, às vezes fazer mais perguntas para entender melhor ou até para gerar mais clareza na equipe e direcionar para uma solução. Direcionar para encorajar para uma busca por melhoria, direcionar para um desenvolvimento. Esse é o nosso papel. E lembra que eu falo que toda comunicação precisa ser intencional. E toda interação ali entre líder e equipe precisa ser direcionada a gerar algum aprendizado para essa equipe. Então, para você conseguir ser eficaz na sua comunicação, você precisa adotar o nível de comunicação que essa pessoa está te trazendo, pelo menos num primeiro momento, e depois você pode ir puxando para questões mais racionais e práticas. Mas se ela está me trazendo ali uma questão emocional, né, como ela está se sentindo, ou inseguranças e medo de uma situação que ela vai viver no futuro, você precisa dar as respostas, a conversa precisa acontecer
também de forma emocional. Você precisa aprender a conversar com o emocional dessa pessoa, acolher as emoções e conversar com o emocional da pessoa, né? Então lembra, como eu desperto emoções mais apropriadas nesse momento? Se ela já vem para o racional, você também precisa falar sobre o assunto de forma racional. Às vezes, o que acontece é isso, o líder, ele tá, né, eu dei um exemplo no começo como se a equipe fosse pro emocional e o líder pro racional, mas às vezes o líder também tá falando com a equipe ali, muito a partir de uma ótica emocional. É um desabafo, é uma frustração, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu sinto que eu não tô conseguindo dar conta, tudo isso é emocional, entende? Então, para uma conversa ser eficaz e produtiva, a gente precisa sempre falar no mesmo nível. Se fica uma pessoa de um lado falando sobre o lado emocional e a outra falando sobre o lado prático, sobre o lado racional, a conversa fica desencontrada. E muitas vezes vai ser preciso que a gente pause a conversa. Às vezes eu não encontro a solução ali naquela conversa imediatamente. Pausa a conversa, vamos falar sobre as emoções, vamos acolher o que está acontecendo ali, pausa, vamos se acalmar e amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto para a gente buscar resultados, para a gente buscar soluções mais práticas, entende? Então, eu quero que você treine o seu ouvido para você perceber qual dos 3 níveis a equipe está vindo falar com você, ou até você, qual dos 3 níveis você está indo falar com a equipe. E busca sempre encontrar, né? A sua comunicação precisa sempre ir de encontro, sempre no mesmo nível. Se a equipe está num lado mais racional e prático, vamos falar de forma mais racional e prática. Se a equipe está no momento mais emocional, vamos falar de forma mais emocional. Não emocional, de forma mais a acolher e despertar as emoções, tá? E se a equipe está nesse momento de questões existenciais, vamos falar sobre isso, vamos reafirmar o papel deles, vamos confirmar para eles a visão que você tem, que o cliente tem, que a empresa espera. Tá? E aí, aos poucos, você pode ir puxando o desfecho, né? E o final da conversa geralmente vai envolver alguma solução racional, alguma solução prática, né? Então, ok. Então, eu entendo suas dúvidas, entendo sua ansiedade, suas dificuldades, suas frustrações, vamos falar sobre isso, eu não vejo assim, eu vejo assado, tá? Agora, vamos partir para um plano de ação? Como a gente muda o nosso comportamento, como a gente muda o nosso processo, quais combinados vão acontecer a partir daqui? Entende? Faz sentido isso? Então presta atenção, para a gente ter uma interação eficaz e uma comunicação eficaz com a equipe, é preciso saber identificar em primeiro lugar esse conteúdo do que a pessoa está me trazendo, né? O conteúdo que eu quero levar para a equipe está mais no nível racional, emocional ou existencial. E como a gente vai alinhando ali as conversas, tá? Como eu alinho ali as respostas para que a equipe, né, sinta que a conversa está acontecendo. Muitas vezes, quando eu acho que eu falo e o outro não entendeu, e o outro acha que fala e eu não entendi, o que está acontecendo sem a gente perceber é isso, tá? Um no âmbito racional, o outro no âmbito emocional. Então, a gente precisa aprender a nivelar, identificar, nivelar, conversar ali, racional com racional, emocional com emocional, existencial com emocional, e aí, a partir disso, eu direciono para um desfecho produtivo, para um desfecho de uma solução, de um resultado, de alguma mudança, de alguma melhoria. Combinado? Fez sentido? Nos vemos na próxima aula.